Bom, pergunta-se, tem terreno? Não. Então você vai comprar? Vou. Sabe comprar? Claro que eu sei. Quem não sabe comprar um terreno, né? Não é bem assim que a gente vê por aí. Eu já vi obras, eu já vi construtoras tendo que vender o terreno ou tendo que abortar um projeto porque o terreno que foi escolhido ou comprado para aquele empreendimento, ele não servia. Tá? Então, é preciso tomar cuidado, é preciso ter alguém do seu lado experiente para te ajudar a comprar esse terreno, porque também eu já vi situações de pessoas agindo com má fé e contratando aí 10 caçamba de um material bom para jogar e compactar na camada superficial daquele terreno para aparentar ser um terreno com um solo bom, tá? E vocês sabem que, e a gente vai ver aqui nesse curso também, vocês sabem que o solo, ele decide muita coisa, não é verdade? O solo, inclusive, ele pode cancelar, abortar o seu projeto, tá? Então, gente, eu preciso ter aqui o meu terreninho, né? Ver se ele é plano, eu preciso analisar alguns fatores nesse terreno para que eu possa aqui, ó, lançar o meu projeto nesse terreno. Beleza? Bom, então, terreno é o começo de tudo, sem ele nada de obra. E antes de comprar, eu trouxe aqui 10 dicas para você não comprar errado nenhum terreno, tá certo? Então você vai analisar isso aqui que eu trouxe para vocês. Eu trouxe aqui 10. Ó, primeira coisa, esteja atento às suas necessidades. Segundo, conheça o perfil do seu público a fundo. Peraí, André, você vai ler aí, você não vai me explicar, não? Eu vou explicar, tenha fé. Ó, só preste atenção nesses 10 tópicos. Terceiro, acessibilidade e fluxo de veículos de pedestres da região. Visibilidade do terreno. Quinto, procurou a concorrência? Tem concorrência do lado? Sexto, aspectos físicos. Sétimo, infraestrutura, coleta de lixo, gás, energia, água. Legislação é o oitavo. Nono, custo do terreno. E décimo, ajuda profissional, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês esses 10 tópicos e agora eu vou desmembrar, tá certo? Vou falar agora de um por um para a gente poder entender um pouco melhor, né, do que se trata, do que eu estou falando aí. Então, esse tópico 1, eu falei para vocês o seguinte, esteja atento, né? Esteja atento às necessidades. Então, veja, vou ler aqui, ó, presta atenção. Mesmo que o seu projeto de construção ainda não esteja totalmente pronto, você tem que ter uma noção prévia do que você vai construir, né? Então, como é que eu vou comprar um terreno se eu não tenho nem noção do que é que eu vou construir? Eu posso até comprar, porque se eu perceber que é um terreno com solo bom, localização boa, preço bom, eu posso até comprar, só que depois o meu projeto, ele vai ter que ser adaptado para aquele terreno, tá? Então, a sequência está um pouco diferente. Você tem duas opções. Ou vai adaptar o seu projeto para aquele terreno, ou vai adaptar o terreno para o seu projeto, tá? Então, é importante que você tenha essa noção para saber se é viável ou não, né? Esse terreno aí que você vai comprar. Estar ciente também das suas necessidades e prioridades e perceber aí se a metragem do terreno é adequada, né? Lembrando que a gente tem que ter área permeável, lembrando que a gente tem que ter aí, é importante para uma venda, né? Você ter estacionamento, tá? Então, é importante que a gente se atente a essa questão da metragem do terreno, tá certo? Bom, vamos para agora o tópico 2 que eu trouxe para vocês. Conheça o perfil do seu público. Então, o que isso quer dizer? Gente, eu preciso saber o que é que o meu público quer, né? Se o meu público ele tem interesse no tipo do meu empreendimento. Imagina só, você vai construir em frente a uma universidade, né? Você não vai construir ali casas de alto padrão. Vou construir ali 30 casas de alto padrão quando eu posso construir, por exemplo, 3 torres com 6 pavimentos, 10 pavimentos, 8 apartamentos por andar. Por quê? Porque eu preciso ver o seguinte, gente. Ali em frente à universidade vai existir futuramente, né, uma necessidade de aluguel para os estudantes. Então, o público é diferente. É um público, é um nicho, né? É um nicho mais específico. Então, eu preciso saber faixa etária, renda média, porque também não adianta eu colocar lá, por exemplo, apartamentos de altíssimo padrão se eu tenho uma renda mais inferior, tá?
Então é importante que a gente conheça, né, esse perfil do público para a gente escolher o terreno correto e a obra correta, tá certo? Bom, vamos seguir aqui para o tópico 3, acessibilidade. Pessoal, hoje em dia, né, uma coisa que era para ter sido sempre, acessibilidade é prioridade, certo? E tem muita obra que não está tendo aí liberação de habite-se por conta da falta de acessibilidade, tá? Então é importante que você veja aí, por exemplo, se o seu terreno tem calçada, né? Se você tem aí faixas de pedestre, se a rua tem semáforos, se é uma rua asfaltada, paralelepípedo, se o meu cliente ele consegue chegar até o terreno, né? Como é que ele vai chegar até o terreno? Esse percurso ele tá legal, tá bom? O carro consegue chegar, eu tenho um ônibus passando por ali, tá? Então é importante, tudo isso pesa, tudo isso conta, né? Bom, vamos para o tópico 4, que no caso é visibilidade também, né? A visibilidade do seu terreno. Então preveja os obstáculos, né? Por exemplo, você tem uma árvore estúpida, né, em um determinado local do seu terreno. Não coloque ali a portaria, a guarita ali, né? Então a gente precisa ver isso. E outra, viu, gente? A árvore você não pode derrubar. Tem que pedir autorização. Tem que ver se é uma árvore nativa, se é exótica, tá? Então, nem sempre você pode. Você pode tomar uma multa daquelas por estar derrubando árvores, tá? Então, cuidado, certo? Então, é importante que você veja aí, defina com muita sorte, vamos dizer assim, a entrada da sua obra, né? O ponto mais visível, o ponto mais agradável de visualização, para que você possa até ter uma venda, né? Só um minutinho. Garganta ficou seca aqui, viu? Então, você precisa... Peraí, vamos... Então, como eu estava falando, você precisa ver qual é o melhor ponto de visibilidade do seu terreno. Isso aí, o arquiteto, ele sabe muito bem, né, tomar essa decisão de colocar a entrada, a guarita, a portaria em um ponto mais, vamos dizer assim, acessível, visível, tá? Localize a sua concorrência também. O que é isso? Gente, eu preciso saber se tem alguém ali ao meu redor, né? E eu preciso entender o seguinte, o fato de eu estar perto do concorrente com aquele pensamento, com aquele empreendimento, é algo vantajoso para mim ou é melhor eu correr? Dá para eu poder competir ou é melhor correr? Né? Eu já trabalhei em obras que tinha vizinho, parede, muro com muro, um concorrente. Mas a demanda daquele local estava muito alta. Então, não foi tão ruim, né? Mas é preciso ver se o preço dele, né? Quanto é que ele vai vender, quanto é que eu vou vender, qual é o método construtivo dele, qual é o meu método, ele entrega quando a obra, quando é que eu vou entregar, porque tudo isso tem influência, né? Então, tomar cuidado aí e localizar o seu concorrente, certo? Aspectos físicos do terreno também é importante que a gente observe, né? Com relação aqui à inclinação, certo? Quanto maior for a inclinação do seu terreno, mais você vai gastar para fazer essa movimentação de terra, ou até mesmo para fazer muro de arrimo, né? E é importante também você verificar se é um terreno que tem presença de pedras, se é um terreno que tem presença do lençol freático. Tudo isso vai influenciar nas tomadas de decisões, principalmente no que se refere aí à parte da fundação da sua obra, tá certo? Então, vocês já devem ter ouvido falar isso, né? E devem saber que o ideal é que a gente escolhesse sempre construir com radier e com a sapata, né? Que é mais rápido, é mais prático, é mais barato, mas nem sempre a gente consegue, né? Então, tem muita influência da carga, da estrutura e do tipo de terreno que a gente está trabalhando. Então, o ideal, quem me pergunta sempre, eu falo, meu sonho é só construir com sapata e radier, né? Mas nem sempre isso é possível. Então, se eu tenho aí terrenos com água, inclinação, pedra, argila, eu preciso conhecer esse aspecto físico para a gente poder entender e perceber qual é o melhor tipo de fundação que a gente vai utilizar, tá? Vamos aqui agora para a infraestrutura. 7, né? Falei para vocês aí, gente, é importante, né? Que a gente perceba aí se na rua daquele terreno já existe rede de água, energia, gás, esgoto, tudo isso valoriza, né?
Porque senão você vai ter que tentar fazer acordo aí para conseguir toda essa parte de instalação, de infraestrutura para o seu terreno. E isso demora, às vezes dá um gasto muito maior do que o esperado, tá certo? Então é um ponto muito positivo essa parte de infraestrutura. Afinal, né, você vai preferir, por exemplo, comprar seu apartamento em um local que é pavimentado ou em um local que ele não é pavimentado, né? Então, isso assim, estou falando o básico, né? Legislação também, certo? É importante que você saiba se você pode construir aquilo que você quer ali, certo? Por quê? Porque existe aí plano diretor, né? Existe lei de zoneamento que a gente precisa saber se eu posso construir aquilo naquele local, tá? Então, tem que procurar a Secretaria de Obras para a gente saber o que é que está liberado e o que não está. Custo do terreno também, isso vai influenciar bastante no preço de venda do seu apartamento. E aí volta para aquela historinha. Ei, presta atenção aqui. Se você tem um concorrente perto de você e o preço dele está mais em conta, ele já deu um passo na frente. Tá? Eu não estou falando que você perdeu sua venda, mas eu estou falando que ele dá um passo na frente. A primeira coisa que se pergunta quando se quer comprar um apartamento é quanto custa, né? E depois é que vem aí localização, enfim. Então, cuidado com o preço, cuidado com o custo do terreno. E é importante que você perceba se realmente é viável. E por fim, galerinha, por fim, e não menos aqui, né, importante, peraí que deu uma travadinha aqui, ajuda profissional. Pessoal, eu já vi muitas situações e vocês também já devem ter visto situações em que o cliente, por exemplo, não contrata um profissional para fazer o acompanhamento da obra, enfim, e acaba o prejuízo sendo muito maior. Então, por exemplo, eu já vi pessoas que fizeram um orçamento de um projeto comigo, né? Vamos lá, já aconteceu comigo. Fizeram um orçamento de um projeto, e aí a gente fez um pacote, né? Projeto de fundação, projeto estrutural, parará, consultoria. E aí, quando a gente fechou o orçamento, que eu passei para o cliente, ele, viu, tá certo, tá, vou ver. E até hoje, né? Até hoje a gente não tem resposta. Tô dando exemplo desse cliente em específico. E aí esse cliente depois foi construir, tá? Foi construir sem projeto, foi construir sem projeto estrutural, sem fundação, sem acompanhamento de engenheiro. Enfim, ele foi construir. Contatou seu Zé da Esquina, pedreiro ali conhecido pelo condomínio todo, caba bom. O cara faz de tudo, o cara faz fundação, estrutura, pintura, gesso, granito, cobertura, instalação elétrica, o cara é polivalente. Foi fazer com ele, certo? Estudo de solo teve, pra quê? Não precisa, é só gastar dinheiro à toa. Sondagem não precisa, né? Moral da história. Meu telefone toca depois, quem era? Esse cliente, né? No momento em que eu tinha cobrado, um exemplo aí, tá? Um chute, viu, gente? Um exemplo, vamos supor que eu cobrei para ele aí 15 mil reais. Tá certo? Aí quando ele vem me procurar para consertar o erro, o que é que a gente faz? Hein? Primeiro, já teve o gasto porque já tinha coisa construída, né? Ele fez um muro, que o muro parecia um S, tá? Vocês precisavam ver o pilar naquele muro como estava. Certo? Era para ter até colocado uma foto aqui para vocês verem. Então, assim, ele teve que derrubar o muro todo, certo? Para depois refazer o muro, fazer os projetos de tudo. E aí o custo aumentou. Se eu tinha cobrado 15, eu cobrei 20, aí só de raiva eu botei 22. Um exemplo, né? Para depois não achar aí, né? Então, assim, tem que ter uma ajuda profissional. Porque você economiza aqui e amanhã você vai gastar o triplo, tá certo? Bom, então, gente, para você comprar um terreno, são importantes aí esses tópicos.